Meio-dia, 4 minutos, no Ar Esportes ao meio-dia, um programa conectado com audiência, transmitido direto da redação integrada de Gaúcha ZH. Hoje é dia de Inter, 8:30 da noite, no Aile Pinheiro. O Internacional encara o Goiás pelo Brasileirão. O principal destaque do Inter, direto da concentração, Simon Bianchini. Inter quer manter o embalo no Campeonato Brasileiro e por isso tentará a vitória nesta noite aqui em Goiânia diante do Goiás. Vai ser o primeiro jogo sem Rodrigo Dourado, que está indo para o futebol mexicano. E com isso, chance aberta para Johnny aparecer entre os titulares como substituto. Gamba, clube fez nova proposta, Corinthians aceita o modelo de negócio, mas pede um pouco a mais para vender Bruno Mendes. Negociação deve avançar para um desfecho positivo nos próximos dias. O jogo da noite, Inter e Goiás em Goiânia, o Internacional podendo se aproximar dos líderes do Brasileirão, defendendo uma invencibilidade de 15 partidas. O principal destaque do Grêmio, Rodrigo Oliveira. O Grêmio tem uma estratégia para evitar improvisações ou troca de esquema no sábado contra o Sampaio Correia. A estratégia é intensificar a recuperação de Rodrigo Ferreira. O atleta será reavaliado hoje e há no CT Luiz Carvalho bastante esperança de que Rodrigo Ferreira possa jogar e possa ser o substituto de Edilson na ala direita. Caso contrário, Roger tem duas alternativas: ou improvisar o garoto Varela ou desmanchar o esquema com 3 zagueiros. E surge um novo entrave na negociação com o Lucas Leiva. Bom debate. O que é melhor para o Grêmio no momento? Rodrigo Ferreira como titular, desmanchar o sistema com 3 zagueiros, improvisar por ali. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui em Esportes ao meio-dia, nesta quarta-feira, 15 de junho, dia de receber José Alberto Andrade. Será ele o nosso convidado. Dia de Inter, jogo contra o Goiás fora de casa. Tudo bem, Zé? Boa tarde, bem-vindo. Tudo bom, Gamba? E está terminando, digamos que o jogo contra o Goiás é o fim do jogo contra o Flamengo. Por quê? O jogo contra o Flamengo foi o melhor jogo do Inter no campeonato, melhor atuação com o Mano Menezes, o jogo perfeito, desempenho e resultado. Essa é a perfeição hoje em dia do que a gente prega no futebol. Muito bem, mas esse jogo ele só se completará se ele deixar um legado. O Inter hoje contra o Goiás, ele precisa colher o legado do jogo contra o Flamengo. Perfeito. Seja técnico, tático, estratégico e fazer valer aquilo que foi bom. Porque senão, acontece com outros tantos jogos que o time se supera e não deixa consequência nenhuma. E o Inter fora de casa está precisando ter uma consequência boa do que fez no estádio Beira-Rio. O Goiás é um bom adversário para que isso aconteça, né? É um teste pro Internacional também para mostrar, né, Zé, que a vitória sobre o Flamengo não foi ao acaso. E eu aqui não estou desconsiderando os 15 jogos de invencibilidade do Internacional. Tem vitórias importantes aí, como por exemplo a vitória sobre o Bragantino, que na rodada seguinte venceu quem? O Flamengo. Então tem muito mérito nessa invencibilidade do Mano. Mas o jogo de hoje me parece que é por aí. Boa definição. Pro Internacional tirar o legado daquilo que instituiu no Beira-Rio no jogo contra o Flamengo. E no caso do Grêmio, daqui a pouco a gente fala mais, mas eu sou pela manutenção do esquema. Se o Roger está pretendendo ter uma solução, que ele não desmanche o que ele construiu. É o legado do 3-5-2. Foi tão difícil. Se é que é 3-5-2, né? O Grêmio tem algumas carências que não permitem dizer que é o típico esquema 3-5-2. Mas é o esquema com 3 zagueiros e que deu certo até agora. O principal é que o Grêmio tem que jogar futebol. Esse é o grande objetivo do Grêmio na Série B até aqui. Lembrando que hoje a direção do programa é do Lucas Katsurayama, equipe técnica Eduardo Polidori, Rafael Manito, Daniel Rodrigues, Nilson Chaves, Paulo Fernando Rodrigues, Domingos Sávio, Douglas Weber e Rodinei August. Intervalo comercial e a gente já volta com Esportes ao meio-dia aqui na Gaúcha. Meio-dia, 12 minutos, de volta com Esportes ao meio-dia na Gaúcha, oferecimento Ferramentas Gerais. Vai construir ou reformar? As melhores ferramentas e equipamentos estão na Ferramentas Gerais. Prosalto, sempre o melhor negócio. Promoção Todos na Torcida. Compre com o cartão Unicred Visa e concorra a prêmios. Superaço, a mais completa linha em produtos de ferro e aço do Rio Grande do Sul. Acesse superaço-rs.com.br e Betson, a tua casa de palpites online, te joga em
betson.com, é com 2 S e N no final, viu? Bom, tem um recadinho aqui da Claro. Com a Claro, a sua casa brilha até lá 1986. Calma, não entendeu? É que agora tá chegando a nova temporada de Stranger Things. E a Claro tem o combo ideal para quem não quer perder a 4ª temporada. Assine Claro Net Virtua 350 mega com assinatura Netflix inclusa por R$ 94,99 nos primeiros 3 meses no combo. Ligue 0800 720 1234 com a Claro, a casa brilha. Consulte condições de aquisição. Vamos falar daquilo que vocês querem ouvir. Dupla Grenal. Para ferramentas de tools na mão de quem faz e Cooperativa Santa Clara. Há 110 anos a gente faz tudo para você fazer tudo melhor. Muito bem, meu caro Lucas Katsurayama. Hoje é dia de Inter, 8h30 da noite. O Inter encara o Goiás, lá em Goiânia. Simon Bianchini na concentração colorada, acompanhando o Internacional. O Internacional desfalcado para o jogo de hoje. Diga lá, Simon. Gamba, o Inter tem esse jogo contra o Goiás. Você disse que o Inter está desfalcado, mas o adversário também. Na sequência a gente pode falar um pouquinho desse Goiás, que está invicto no estádio da Serrinha. Aile Pinheiro, que até ontem completou 86 anos, tradicional e histórico dirigente do Goiás. Mas é um Inter, como você disse, alguns jogadores, mas com uma base já de time titular. O Mano entende que deu uma cara, quer repetir essa formação, quer girar pouco o elenco, não fala pelo menos nesse momento em preservação, pensando no confronto de 2 semanas contra o Colo-Colo pela Copa Sul-Americana. Tem o retorno do Edenilson, apesar da ausência do Depena, do Tyson, do próprio René, que tem lesão e para por 2 semanas. Mas a ausência, pelo menos que ganhou os holofotes nas últimas horas, é de Rodrigo Dourado, o volante que está deixando o estádio Beira-Rio após 10 anos de jogador profissional do Inter para jogar no Atlético São Luís do México. Essa negociação que o Inter já confirma, pelo menos muito bem encaminhada para que o Dourado não atue. Oficialmente ele tem um desconforto muscular, mas ele deve assinar com o clube mexicano nas próximas horas. E há pelo menos uma tendência de momento. O Johnny deve aparecer como parceiro do Gabriel na abertura do meio-campo, com o Edenilson aparecendo um pouco mais ofensivo. Até se tinha uma outra possibilidade, que seria a entrada do jovem Maurício, que tem características mais ofensivas, com o recuo do Edenilson, mas a opção do Mano será pela manutenção da ideia que ele já colocou recentemente contra o Flamengo em outros jogos, com 2 volantes mais posicionados. Hoje, a nova dupla que deve ganhar sequência nas próximas partidas, Gabriel e Johnny. Bom, vamos lá, José Alberto Andrade, esse é o Internacional, com os seus desfalques para o jogo de hoje, o jogo da afirmação para o Inter, Zé. É o legado, né, do jogo. Vamos ver se tem legado o jogo contra o Flamengo. Eu gosto da escalação do Johnny, se ela se confirmar, o Felipe Gamba. O Johnny é um jogador do qual se tinha uma expectativa muito grande, jogador de nível de seleção olímpica dos Estados Unidos, jogador que na base surge como atacante e atacante de bom nível, depois começa a atuar como antigamente se chamava o ponta de lança, mas um jogador de menos articulação, mas de chegada à frente, e num determinado momento ele é recuado e começa a ser volante. Ele tem capacidade técnica boa, pelo menos naquilo que já foi demonstrado, ele tem boa inteligência tática, ele tem um cara assim bem de bom discernimento de jogada, mas ele não consegue traduzir tudo isso em constantes atuações. Felipe Gamba, eu acho extremamente. Foi experimentado, já teve grandes atuações. Eu me lembro da primeira vez que ele chamou bastante atenção, foi num jogo contra o Palmeiras, lá no Allianz Parque. Ele entrou muito bem no jogo, foi uma grata surpresa, e ali se dizia, olha, o Inter tem um volante aí para eventuais reposições ou até para titularidade. Não confirmou, mas a situação atual, a saída do Rodrigo Dourado, a ideia do Mano Menezes, a modificação de time e o fato de o Inter estar numa fase relativamente boa, já está no G4, facilita até para a entrada desse jogador que já conhece bem o ambiente colorado. Então eu gosto da ideia de Johnny estar em campo hoje. São facilidades, Simon Bianchini, de entrar em um time que nesse momento vive um bom ambiente. Há uma estrutura no Internacional e talvez isso facilite um pouco essa adaptação do Johnny ao time colorado no jogo de hoje.
E olha esse bom momento do Inter, né, Gamba? Tá invicto, como você disse, a 15 partidas, sob comando do Mano Menezes, são 13 jogos de invencibilidade. O Inter hoje é o 4º colocado, mas com a mesma pontuação, por um gol não é terceiro, atrás nos critérios pro São Paulo. Tem essa oportunidade de alcançar, ou quem sabe até se aproximar dos paulistas que lideram Palmeiras e Corinthians. E até tava fazendo um levantamento aqui, olha os jogos que o Inter tem numa maratona de partidas pelo Campeonato Brasileiro, pelo menos até 10 de julho. Tem no próximo domingo o Botafogo, no Beira-Rio, joga depois também em casa contra o Curitiba, tem confronto contra o Colo-Colo pela Sul-Americana, depois Ceará fora de casa, Colo-Colo pela Sul-Americana volta no Beira-Rio e depois o América Mineiro. Se o Inter já está com um bom retrospecto recente, que está catapultando a campanha do time no Brasileirão, tem chance de evoluir ainda mais, e por isso não há uma preferência nesse momento pela Copa Sul-Americana ou então pelo Brasileiro, porque é um entendimento que dá para seguir por enquanto conduzindo os 2 torneios desta forma e quem sabe mais adiante ter alguma definição, mas por enquanto o Inter não quer saber de priorização. A gente fala muito, né, Zé Alberto, da confiança no futebol, esse elemento tão importante. O Mano Menezes conseguiu fazer com que esse grupo, então desacreditado do Internacional, retomasse essa confiança. 15 jogos de invencibilidade não é uma invencibilidade à toa, construída de repente pelo Internacional. Agora chegou o momento do Inter colocar isso em prática para, quem sabe, começar a almejar as primeiras posições e lutar realmente por uma vaga na Libertadores da América. Não estou falando em título nesse momento, porque para mim o Palmeiras é questão de tempo para esse Palmeiras se distanciar na liderança do Brasileiro. Concordo plenamente contigo em relação ao desenrolar e o desfecho do Campeonato Brasileiro. E concordo também quando o Inter conseguiu, aquele que foi o clichê que eu até busquei também, lá do famoso desempenho e resultado. O Inter, na base do resultado, depois que o Mano assumiu, dos resultados, o Inter se consolidou, até chegar o jogo que uniu tudo, que foi esse contra o Flamengo. Então, isso aí é a primeira coisa que cria confiança. O resultado, ele ajuda a criar confiança. O jogador que joga bem, mas não ganha, ele não ganha confiança, mesmo que tenha jogado bem. O resultado é que faz com que aumente as vaias do torcedor, muito mais do que o desempenho. O torcedor, claro que ele reconhece quando o time joga mal, e por vezes o time até não tem um resultado tão ruim e o torcedor critica, o torcedor cobra. Agora, quando ele não ganha, são pouquíssimas as vezes, e isso aí influi direto num grupo que é um grupo abatido, é um grupo, por mais que seja novo, Gamba, mas quem chega no Beira-Rio chega sabendo o fardo que tem que carregar. Chega com esse peso. Tá? Por isso foi grande vantagem a contratação do Mano Menezes em relação a qualquer outro técnico, ou a maioria dos técnicos, porque ele chegou sendo morador, ou sendo da terra. Por que às vezes o da aldeia é a melhor solução? Não é sempre. Eu gosto de técnico, até os estrangeiros, eu não tenho nenhuma oposição quanto a isso, mas por vezes conhecer o ambiente é o primeiro passo para não perder tempo. E o Inter, tudo que não tinha era tempo. Colocar as coisas em ordem. Bom, Simon, vamos falar um pouquinho desse Goiás, Simon, que começou mal o Campeonato Brasileiro, vem aí de 5 partidas de invencibilidade. O Goiás, gente, tirou o Bragantino da Copa do Brasil. Goiás treinado pelo Jair Ventura, Simon. O Jair Ventura, técnico do Goiás, que botou um 3-5-2, vem conquistando relativamente bons resultados. Hoje é o 14º na tabela de classificação com 14 pontos. Não perdeu como mandante jogando no estádio da Serrinha, que ele tem uma característica de ser o maior estádio privado aqui do estado de Goiás, tem capacidade para 15 mil torcedores, e ele é muito próximo às arquibancadas do campo, então tem o sentido de caldeirão, e se espera um bom público. São 5 jogos com uma vitória, tá certo, mas 4 empates. Por exemplo, Palmeiras e Atlético Mineiro não conseguiram vencer o Goiás aqui, então o Inter sabe que vai ter dificuldades. Não é um jogo fácil, pelo menos trabalhado pelo Inter. Em contrapartida, o Jair Ventura, Gamba, não vai ter alguns dos seus principais jogadores, pelo menos daqueles mais conhecidos. O Apodi e o Nicolas estão entregues ao departamento médico, estão fora do confronto.
Nicolas, atacante, que passou pelo futebol gaúcho, está fazendo sucesso jogando por aqui, forma uma dupla de ataque com Pedro Raul, e o Apodi, que é velho conhecido aqui, é meio, sempre tem bastante liberdade jogando, principalmente contra as equipes do Rio Grande do Sul. E sempre gostei, Bastos... viu, Gustavo? Sempre gostei demais desse Apodi, gostei como jogador, porque eu nunca gostei dos estragos que ele já fez na dupla Grenal, nos clubes gaúchos, jogando pela lateral, onde ele começou, mas com toda a capacidade de ser homem de meio campo. Então é um baita desfalque do Goiás. Respeito demais o Apodi. Felipe Bastos, que é outro jogador muito experiente do futebol brasileiro, está suspenso. O esquema vai ser um 3-5-2. Jogadores conhecidos, pelo menos a formação: Tadeu, goleiro, capitão. Caetano, Reinaldo e Sidney, aquele mesmo formado pelo Inter, está por aqui desde o começo dessa temporada. Maguinho na ala direita. A dupla de volantes tem Caio Vinícius e Matheus Salles. Elvis, o meia. E na ponta esquerda, Danilo Barcelos. Na frente, Dadá Belmonte. Ao lado do centroavante, Pedro Raul. Esse o provável time do Jair Ventura para hoje à noite. Confesso para vocês que lá atrás imaginava o Goiás como sério candidato ao rebaixamento. Hoje já mudei um pouco essa opinião. Tá fazendo campanha o Goiás do Jair Ventura. Bom, vamos para o outro lado, o Grêmio. Rodrigo Oliveira, Grêmio que tem jogo no sábado, 11 da manhã na Arena contra o Sampaio Correia. Tem assuntos muito interessantes com relação à escalação da equipe. Começando pela ala direita do Grêmio, nesse sistema com 3 zagueiros. Rodrigo, quem será o ala sábado contra o Sampaio Correia? É o grande dilema do técnico Roger Machado. Edilson tem lesão muscular, está fora. Rodrigo Ferreira está entregue ao departamento médico, mas em fase final de recuperação. Gamba, ele teve uma lesão muscular no dia 16 de maio, com previsão de parada de 30 dias. Esse prazo vai expirar amanhã. E a gente sabe que esse tipo de prazo costuma variar para o bem ou para o mal. E o Grêmio tem esperanças de contar com o Rodrigo Ferreira sábado contra o Sampaio Correia. Isso é considerado algo importante, porque se não tiver o Rodrigo Ferreira, o Grêmio vai ter que improvisar um garoto. O técnico Roger Machado irá reavaliar o Rodrigo Ferreira no treino de hoje à tarde. Se houver condições, ele vai para o jogo, o Grêmio mantém o esquema com 3 zagueiros e o Rodrigo Ferreira será o ala. Caso contrário, o Roger terá 2 opções. A primeira delas, improvisar o garoto Varela, volante, que é quem vem treinando nessa função. Mas ele é um volante, Gamba, marcador, não é um volante apoiador. Por isso essa ideia tem alguma resistência ou algum questionamento. A outra hipótese é desmanchar o esquema com 3 zagueiros e voltar para o 4-3-3 com o Rodrigues sendo lateral direito. Questão de Enem para José Alberto Andrade. Boa essa. Alternativa A, Rodrigo Ferreira. Alternativa B, Varela. Alternativa C, desmontar o sistema com 3 zagueiros. Desmontar o sistema com 3 zagueiros eu rechaço veementemente. Agora, tem um negócio. Se o Rodrigues jogar e desmontar o esquema, não desmonta o esquema. Né? Rodrigues seria lateral direito nesse caso? Aí não se tiraria um zagueiro, talvez? Aí ficaria com 4 jogadores. 4 jogadores na linha defensiva, mas o Rodrigues exercendo o papel mais de lateral do que propriamente o problema do Grêmio é a necessidade do ala. Eu, apesar de não ter a recomendação, assim, as atuações não recomendam, eu ainda, se estiver em boas condições, aliás, em excelentes condições, boas condições é insuficiente para o senhor Rodrigo Ferreira, que além da lesão, ele deu toda a pinta de que é um cara que está fora de forma. Ou com uma forma indesejada, sabe? Assim, eu sou um cara que eu tô em forma indesejada, mas o Rodrigo Ferreira é da posição, foi contratado para isso, e que se bote a responsabilidade em quem trouxe o Rodrigo Ferreira, sabe? Nem do jogador. O jogador, ele não veio bater na porta da arena. Então é o jogo pro Rodrigo Ferreira se definir, até porque, Gamba, não é um jogo só. Eu sempre disse, o Edilson não é desfalque no Grêmio. O Edilson não é jogador do Grêmio, é jogador de algumas partidas no Grêmio. É tipo jogo de exibição, assim, sabe? Sim. O Edilson, de vez em quando, ele joga no Grêmio, porque a gente sabe da condição. É excelente quando ele joga. Cara, o Edilson tocando na bola é diferente do resto. É impressionante os tapas que ele dá.
mas não dá para contar com o Edilson. Claro que não. Então o Edilson não é desfalque, o Grêmio já era para ter um lateral. Ele não conta com o Edilson, é diferente. Exatamente. Então quer dizer, titular é o Breno que está desfalcando o Grêmio, esse sim, porque esse joga várias partidas. O Edilson porque o Edilson fica mais fora do que joga. Então não é desfalque. O Grêmio já era para ter tomado uma providência nessa situação. Pois é. Botar um cara do meio-campo, só para não me alongar mais, botar um jogador do meio-campo como o Varela, eu acho uma solução que volta e meia dá certo, mas não com a característica do Varela. Se tu tivesse um volante assim daqueles de sair jogando e ir para frente, o Roger até tentou o Sarará na lateral, mas o volante ou até um meia, o 3-5-2 ele permite isso, mas não com a característica que os garotos têm. Então, vai no Rodrigo Ferreira, vê o que pode fazer e, dependendo do caso, esquece. Rodrigo Oliveira, tenho pra mim que o Grêmio vai de Rodrigo Ferreira pro jogo de sábado contra o Sampaio Corrêa. Se eu puder responder essa questão do Enem, eu vou em Rodrigo Ferreira. Eu vou de A, marco na A. Eu também. Não tô dizendo que é a minha preferência, viu, Zé? Não, eu acho que o Roger vai de Rodrigo Ferreira. Eu fiz aquele bifão de explicações e deixo como o Rodrigo Ferreira como opção. E não como a minha opção. Nem sei se eu tenho opção diante da dificuldade que o Grêmio criou para si, não contratando um lateral de melhor qualidade. Que poderia ter uma alternativa D e E aí, né, Rodrigo? Nenhuma das anteriores. Bota uma D, uma outra opção, uma E. Não tem, não. O Grêmio busca um lateral. Não tem que contratar um lateral direito. Isso escancara a necessidade do Grêmio contratar um lateral direito. Surpreendente é que o Grêmio não levou em consideração a questão física do Edilson. Surpreendente que o Grêmio não levou em consideração a questão física e técnica do Rodrigo Ferreira. Mas enfim, esse é um assunto para um outro momento. A grande aposta do Grêmio para a lateral direita era o Orejuela, que não deu certo. Outro erro, né, de avaliação do Grêmio, a contratação do Orejuela. Enfim, Rodrigo, vamos tentar projetar um time aí para sábado. Tem uma dúvida no gol. Breno tem lesão na panturrilha, vai ser reavaliado. Então, Breno ou Gabriel Grando. Na zaga, Rodrigues, Pedro Jeromel e Bruno Alves. Na ala direita, Rodrigo Ferreira ou Varela. Na ala esquerda, Nicolas. No meio-campo, Vila Sante e Bitelo. E na frente, Janderson, Diego Souza e Biel. Vila Sante e Bitelo tá adequado, né, Zé Alberto, para um jogo em casa contra o Sampaio Corrêa? Ah, sim. Sim. Aí sim. Não pode. Contra o Sampaio Corrêa. Aliás, nem contra outros também. A ideia dos dois não tá funcionando. E o Bitelo é a grande revelação do Grêmio. Sabe? Tem que dar junto. Quer botar os dois volantes? Bota os dois, mas com o Bitelo. É isso. Essa projeção é com base na lógica. O Roger não confirmou que o Thiago Santos sai e o Bitelo volta. Mas, Gamba, ele disse que o Thiago Santos era para conter o ímpeto do esporte na Arena Pernambuco no primeiro tempo. O Grêmio não vai conter o ímpeto do Sampaio Corrêa na Arena 11 da manhã, sábado, né? O Sampaio Corrêa que tem que se preocupar de conter o ímpeto do Bitelo. Não o contrário, né? Tá, mas como é que ficou a defesa para aí? Rodrigues, Pedro Jeromel e Bruno Alves. 3 zagueiros. Porque o Kahneman tá fora. Então exato. Não, mas é aquele negócio, eu só fiz, redesenhei aqui. Se botar o Rodrigues na lateral, eu desmancho. Não desmancha o setor. Tu pode jogar com eles, mas o Rodrigues exerce papel de lateral. Exatamente. Enfim, bom. Como o Roger fazia no tempo do Filipão. Tem gente que diz, não, o Grêmio jogava com 3 zagueiros, porque não. O Roger, ele fazia cobertura, o Arce se mandava e o Roger fazia o giro. E ele segurava. Nunca foi terceiro zagueiro, dito por um amigo meu chamado, amigo nosso, mas chamado Luiz Felipe Scolari. Nunca joguei com o Roger como terceiro zagueiro. A pessoa adequada para responder aí eu disse, essa questão. Pô, Filipão, mas tem uma vez tu no programa, tu disse, o pessoal falou que tu jogava com 3 zagueiros, tu concordou, disse, tu acha que eu ia discordar no programa de rádio? Não, deixa assim. Rodrigo, Lucas Leiva. O entrave, atualização sobre Lucas Leiva. O principal entrave hoje não é o tempo de contrato. É o salário do segundo ano de vínculo em caso de acesso. O Grêmio oferece 350 mil por mês e o Lucas Leiva aceita para 2022, com o Grêmio na Série B. O Grêmio conquistando o acesso, o Lucas Leiva quer uma valorização. O Grêmio está disposto a dar essa valorização ali uns 400, 450 mil. Mas o staff do Lucas Leiva pediu 600 mil reais por mês. Entende que com o Grêmio na Série A é um valor justo dentro do mercado, considerando o currículo que o Lucas Leiva tem na Europa, as propostas que ele tem e principalmente a média salarial do atual elenco do Grêmio. Perfeito. O Grêmio acha 600 mil um valor alto. O empresário do Lucas não disse isso, tá? Mas eu vou dizer o que é o raciocínio dele.
Pô, o Thiago Santos tá ganhando quanto? Olha Diogo elenco, Barbosa tá ganhando quanto? Claro. Aí o Lucas Leiva vai ganhar só 350? Só comprova os erros de avaliação e a maneira como o Grêmio hoje remunera o seu elenco. E o Grêmio alega que esses contratos foram feitos antes, agora a realidade é outra. O elenco do Grêmio hoje, Zé Alberto, ele é frágil tecnicamente, emocionalmente, extremamente caro. Sim. Extremamente caro. Exatamente. É inflacionado. Não se justifica. Bom, vamos lá, gente. Intervalo comercial, já voltamos com Esportes ao meio-dia aqui na Gaúcha. Meio-dia, 35 minutos, de volta com Esportes ao meio-dia aqui na Gaúcha. Oferecimento Ferramentas Gerais, Brosalto, Chevrolet, Unicred, Superaço e Betson. Vamos com debate aqui no programa. Lucas Katsurayama fazendo um giro, Lucas, pela Série A. Rapaz, o Juventude ontem tomou outra virada no Jacone, perdeu para o Santos por 2-1, penúltimo colocado no Campeonato Brasileiro e pode ir para a lanterna, Lucas. Pode sim, tem apenas 10 pontos nos últimos 12 jogos do Brasileirão, gols marcados por Ricardo Bueno, depois Eduardo Bauerman e Marcos Leonardo. Não queria dizer isso, senhor José Alberto Andrade, mas o Juventude começa a trilhar o seu caminho de volta para a Série B. Não, já começou a trilhar. O caminho está trilhado, ele deu uma acelerada agora. Tem dado uma acelerada nos jogos de casa. E quanto à questão da lanterna, eu acho que ele vai ser lanterna. Sim. E, infelizmente, o Fortaleza a gente tá vendo aí, o Fortaleza ele tem capacidade, ele tem um histórico que permite dizer, não que não vá ser rebaixado, porque, mas que ele vai subir, vai crescer o rendimento. Exatamente. E o Juventude não tem não é o lugar dele ali. Nenhum indício no Juventude de que possa. As providências no Juventude já foram tomadas. Não vejo perspectiva. Por exemplo, o Eduardo Batista trocar o técnico de jeito nenhum, cara. Eu não vejo problema de técnico no Juventude. Claro, é elenco. Qualidade. Pela Série B, resultado surpreendente. O Bahia perdeu para Chapecoense em casa, Lucas. E aí segue no G4 ainda, mas pelo menos não distancia tanto do tricolor. Muito bem. Lembrando que o Placar Gaúcho aqui em Esportes ao meio-dia tem o patrocínio de quem? Unidos, a casa da Volks na Ipiranga, pertinho da PUC. Muito bem. Destaque de Copa, meu caro Lucas Katsurayama, Comebol fazendo duras críticas à FIFA, hein? Isso, na noite de ontem, uma carta com críticas à entidade máxima do futebol. E no primeiro ponto, a entidade menciona o Arsène Wenger, chefe do Departamento de Desenvolvimento Global do Futebol da FIFA, que recentemente disse que o Mbappé, craque francês, não seria o mesmo se ele tivesse nascido em Camarões e que o resto do mundo precisa de ajuda. A Comebol classificou a fala como um gesto discriminatório e que se baseia na crença de que o mundo começa e termina na Europa. E a entidade também reclamou que não foi consultada sobre a decisão da definição das 5 substituições no futebol. Destaque de Copa para Grupo Felite, um dos maiores grupos de concessionárias do sul do Brasil, KTO.com, onde a diversão acontece. Cressol, vem junto, somos a Cressol, sua instituição financeira cooperativa. Tramontina, respeito pelo seu churrasco. E Lojas Colombo, felicidade do seu jeito. Futebol brasileiro sendo futebol brasileiro, hein? Cerca de 40 integrantes de uma das torcidas organizadas do Botafogo invadiram nesta quarta-feira o CT para cobrar dirigentes e jogadores pelo mau momento do time, que vem de 4 derrotas e um empate. Uma faixa estendida tinha os seguintes dizeres: salário em dia, porrada em falta e elenco de finados. Crise no Botafogo. De novo, Rodrigo Oliveira. Eu quero saber se o cara da TI conseguiu entrar no CT do Botafogo. Chegou no horário, né? Chegou no horário. Chegou. No do Flamengo ontem sobrou até pro cara da TI. Tomou uma dura porque chegou atrasado. Certamente esses torcedores do Botafogo todos estão com salários em dias, porque todos são trabalhadores, né? Mas isso aqui é um absurdo, gente. Salário em dia, porrada em falta. É o puro suco de futebol brasileiro. No Twitter, para Redmac, materiais de construção, agente de casa. Facções, Gamba. O problema são as facções. Gamba. Estão ali infiltradas. Quem diria, o Vasco talvez hoje seja o clube do Rio com mais harmonia no seu ambiente. É. E vai conseguir o acesso pela campanha que vem fazendo no momento, né? Lucas, no Twitter, manda. Na tarde desta quarta-feira, Ronaldo Fenômeno, dono do Cruzeiro, vai se reunir com o Romeu Zema, o governador de Minas Gerais, para falar sobre a possibilidade do clube passar a administrar o Mineirão. Será a primeira conversa formal e nenhuma decisão ainda será tomada. Atualmente, a empresa Minas Arena comanda as operações do estádio e tem contrato até 2037. O diretor da administração do Mineirão, Samuel Lloyd, escreveu no Instagram que o Ronaldo precisa conversar com ele e não com o governador de Minas. Ganhou a minha torcida, só quero dizer isso.
Porque o Atlético vai fazer o estádio dele, o América tem o Horto, e se o Cruzeiro administrar o Mineirão, olha, é um equipamento, um estádio que merece ser administrado por gente do futebol. É o Cruzeiro caminhando nesse sentido. Fã do Ronaldo. A CBF, viu, Zé Alberto, aceitou torcida única nos Atletibas. Curitiba e Atlético Paranaense, o clássico pelo brasileiro, os 2 clássicos que nós teremos, terá torcida única no Brasileirão. Episódios recentes, né? Episódios recentes fizeram com que as 2 diretorias tomassem essa decisão e a CBF está acatando. Eu tô revendo, Gamba, a minha posição, aquela de que a torcida única é a falência da segurança. Não, a capacidade de segurança é falida já. É isso. Então já me entreguei para isso aí. Mas eu fiz o seguinte, eu tô pegando os Grenais, o número de torcedores a visitantes ficou tão reduzido e vai ter, isso que ficou selecionado para pior. É isso. Só vão aqueles. Isso. E vou dizer outra vez. As facções estão sempre nos clássicos. Nunca perdem ingresso. Impressionante. A medida da torcida única é uma tentativa que não vai solucionar, eles vão se matar do lado de fora. Eu sou a favor da torcida mista. Mas essa faliu também. Faliu porque as facções ganharam. As ideias da coisa. Clássico tem que ir pra brigar. Sabe? Então. Triste. Sabe? Intervalo, gente. Na volta tem o Pedro Ernesto Denardim por aqui. Meio-dia, 45 minutos, de volta com Esportes ao meio-dia, Ferramentas Gerais, Brosalto, Unicred, Superaço e Betson, hora de opinião, comentário de Pedro Ernesto Denardim, que comenta aqui, meu caro Lucas Katsurayama para Esponqueado Chevrolet, revenda que não perde negócio, a FMP, pela 3ª vez consecutiva, recebe o selo OAB Recomenda, é a única faculdade privada de Direito em Porto Alegre com selo 3 vezes seguidas. Acesse o site fmp.edu.br, Direito é na FMP. Modular Cargas, moldando soluções sustentáveis, a Modular sabe o que faz. Alô, Pedro! Felipe Gamba, o jogo desta noite do Internacional contra o Goiás, lá em Goiânia, define exatamente como é que a gente vai medir o Internacional dentro do Campeonato Brasileiro. O Inter vem de um jogo maravilhoso, beirou a perfeição, naquela vitória de 3-1 sobre o Flamengo, onde poderia ter feito mais. Se fosse 5-1 não teria problema nenhum. Mas o Inter é useiro e vezeiro de ganhar uma grande partida, menosprezar o próximo adversário e ser surpreendido por ele. Ora, quem quer fazer campanha, como diz o Potter, ganha dos adversários menores. É isso que o Inter precisa fazer hoje à noite, porque o Goiás é menor que o Inter. O Inter tem muito mais recursos técnicos e precisa ganhar esse jogo. Aliás, a semana inteira é importante para o Internacional, porque no domingo tem o Botafogo. Ganhando hoje, ganhando o Botafogo, o Inter vai ser primeiro ou segundo colocado, uma das duas. Eu não tenho dúvida disso. Então, é uma semana extremamente importante e o jogo desta noite marca aquilo que a gente vai entender do Internacional ao longo do campeonato. Claro que o Mano Menezes é um cara extremamente experimentado e certamente saberá dizer isso aos jogadores. Agora, será que eles assimilarão e farão desta partida uma partida que tem o mesmo grau de importância que teve no último sábado, quando o Inter ganhou do Flamengo? Pois é o que nós vamos saber. Então, vamos acompanhar atentamente todos os detalhes desta partida que me parece muito, mas muito importante para o Internacional. Daqui a pouco a gente fala mais disso no Sala de Redação. Boa. Tá bom, Felipe? Tá bom, Pedrão. E um solzinho legal, hein? Coisa boa. Isso é pra te iluminar, bonitão. Tchau. Valeu, Pedro. Vem aí na sequência, correspondente gaúcha. Logo depois tem o Sala de Redação. Ótima tarde de quarta-feira para todo mundo. Tchau.